Olá pessoal, sejam bem-vindos ao curso de Mecânica para Engenharia Metalúrgica da Universidade Federal do Ceará. Esse é o conteúdo de forças distribuídas e nessa aula nós vamos continuar falando sobre centroides, tá? Então a gente tem discutido, né, sobre a escolha do elemento de integração. Então na aula passada a gente comentou, né, de que o cerne da questão, né, a coisa mais importante no cálculo, né, da definição, na obtenção das coordenadas de um centroide, ou de um centro de massa, ou de um centro de gravidade, é saber montar a integral, né? E a partir daí, a resolução da integral pode ser mais fácil, pode ser mais difícil, mas é somente a resolução de uma integral. Então, na aula passada, nós comentamos sobre uma das estratégias que é a gente prestar atenção na ordem do elemento diferencial, escolher um elemento diferencial para integrar, né, que me dê, de preferência, uma integral simples. Aqui nessa aula nós vamos continuar a falar dessas estratégias, tá? Então, a segunda estratégia chama de continuidade. Então, sempre que possível, escolher um elemento diferencial que possa ser integrado por uma única operação contínua, uma integral em que você começa, né, integra de um ponto a outro de forma contínua, sem precisar quebrar a integral no meio e mudar, né? Integra daqui para cá, é uma integral, dali até o final é outra integral. Então, por exemplo, né, vamos mais uma vez mostrar aqui aquele nosso formato, né, geométrico, parece uma barbatana de um tubarão, né? Tá certo? Então a gente lembra que essa fitinha aqui, essa tirinha, foi a sugestão, né, do elemento de integração que a gente viu no item 1, né, que é preferível usar essa fitinha de largura L e espessura dy do que um quadradinho de dimensões dx, dy. Então, essa fitinha é a preferível. Aí você pode perguntar, pô, mas você escolheu uma fitinha horizontal, por que você não escolhe uma fitinha vertical? Então vamos ver, essa fitinha horizontal e essa fitinha vertical, as duas são elementos de integração que vão me dar uma integral só, né? Aqui eu vou ter uma integral em dx, que é a espessura, e aqui eu tenho uma integral em dy. Qual das duas é preferível? Então, ó, nesse caso, é uma integral contínua. Observe que a fitinha, ó, essa fitinha horizontal, ela está sempre saindo dessa curva e indo até essa curva, tá? Então é sempre assim, ó, essa curva menos essa curva, ao longo de toda a integração. Então, você sair aqui da fitinha aqui na base, mais embaixo, ela é essa curva menos essa curva. Aí você vai empilhando as fitinhas para poder integrar, né? Isso, para preencher toda a área, e vai ser sempre essa curva menos essa curva. Então, você integra do seu limite inferior até o seu limite superior, né? No caso, no y, aqui, integral em y, o seu y vai desde 0 até o y aqui do limite superior, você sempre integrando o mesmo elemento de integração, a fitinha que sai dessa curva menos essa curva. Nesse caso aqui, nós vamos ter duas integrais com a descontinuidade em x1. Como é que é isso? Essa fitinha que nós estamos vendo aqui, ó, ela sai da base e vai até essa curva, né? Então, ela é essa curva menos a base. A integral aqui seria a integral em x, né, em dx, então ela sai aqui do x igual a 0 até o x igual a x1, a fitinha é a curva de cima aqui menos a base aqui, a curva de baixo. A partir do x1, observe que a fitinha já vai ser diferente, ela já vai ser essa curva de cima menos essa outra curva. Então, em x1, o elemento de integração muda. Ele deixa de ser uma fitinha vertical dessa curva de cima menos a base, para ser um elemento vertical, uma fitinha vertical, dessa curva de cima menos essa outra curva aqui. Então, em x1, o elemento de integração muda. Então, você teria que integrar de 0 a x1 essa fitinha e de x1 até o limite superior em x a outra fitinha. São duas integrais. Dá para fazer? Dá, claro que dá, mas dá mais trabalho, né? É melhor você fazer uma integral contínua do que você ter que fazer duas integrais. Aqui, uma só, você monta a sua fitinha, você determina a sua área e integra. Aqui você tem que determinar duas áreas, fazer duas integrais. Então, você está aumentando o seu trabalho. E é sempre bom a gente tentar sempre reduzir, simplificar ao máximo o trabalho
da gente, que é para poder reduzir a chance de cometer um erro. Não é isso? Então, uma terceira estratégia é descartar termos de ordem superior, né? Então, se a gente olhar aqui para essa figura, a gente está vendo que a fitinha, na verdade, ela não é um retângulo, né? Como a gente estava colocando, né? De área LDY aqui no caso, né? Aqui ela teria uma área, né? Um DA de YDX. Mas a fitinha não é um retângulo, né? Ela tem esse pedacinho aqui em cima que a gente poderia aproximar por um triângulo, né? E a área desse triângulo é 1/2 de base vezes altura, seria 1/2 de dx vezes dy, que seria a área desse triângulo. Então, o nosso dA, na verdade, ele seria y dx mais 1/2 de dx vezes dy. Só que dx vezes dy é um diferencial de segunda ordem, né? Dx, dy é um diferencial multiplicado por outro. Tá? E normalmente a gente pode ignorar esses diferenciais de segunda ordem, porque quando a gente faz o truque da integral, né, a integral é uma soma contínua. Dx aqui, a gente falou sobre os diferenciais, o dx ele é suficientemente pequeno de tal forma que quantidades relevantes do sistema não variem no dx. Tá? Então o dx é pequeno o suficiente de tal forma que a gente pode ignorar essa pequena curvaturazinha aqui e ignorar esse pequeno triângulo. Então, esse triângulozinho aqui de área 1/2 de dx dy pode ser desprezado porque o dx é um elemento diferencial, é um infinitesimal, tá? Então, a área da minha fitinha ela é simplesmente y dx, porque o termo 1/2 de dx dy pode ser desprezado, tá? Então, é importante, simplifica muito a vida da gente isso daqui. E uma outra estratégia é escolher o sistema de coordenadas mais apropriado, né? Então, escolher o que melhor se ajusta aos contornos da figura. Então, por exemplo, nós estamos mostrando aqui duas figuras. Essa figura aqui, né, ela tem um ângulo de 90 graus aqui, certo? E essa curva, ela tem essa forma funcional x igual a ky2, certo? Então, você vê que é uma curva que tem x e y na sua forma funcional. Então, o ideal aqui seria usar coordenadas retangulares, né? Coordenadas cartesianas. Já esse pedaço aqui, isso daqui é uma seção de um disco, né? É um pedaço de um disco, tá? Então, você tem aqui um raio aqui, né? Uma distância daqui para cá que é a mesma dessa, e um ângulo θ que, se você continuar e fizer 360 graus, você completa o disco, tá? Então, isso aqui é uma seção de um disco, é um pedaço de um disco, tá? Então, a gente observa que o raio é constante e varia o ângulo θ, tá? Então, esse tipo de geometria, digamos assim, pede um sistema de coordenadas chamado sistema de coordenadas polares, que vocês já devem ter visto em outros momentos da vida de vocês. Se não, anotem aí, certo? E vão dar uma olhadinha, dar uma estudadinha para entender como é que é o sistema de coordenadas polares, porque vai nos ajudar para resolver problemas que tenham esse tipo de geometria, tá? Esse tipo de geometria. E, finalmente, a gente falou sobre o elemento de integração, falta falar agora sobre os braços de alavanca do elemento de integração, né? Então, é a estratégia número 5, nós vamos usar as coordenadas do centroide do elemento de integração, tá? Do elemento diferencial. Então, usar as coordenadas do centroide do elemento de integração, do elemento diferencial, para o braço de alavanca, ou os braços de alavanca, né? Quando se determina o momento do elemento diferencial, tá? Então, nós voltamos aqui para a nossa barbatana de tubarão, tá? Então, nós já determinamos lá nas estratégias 1 e 2 que a fitinha horizontal é o elemento de integração ideal, então nós já sabemos qual que é o dA, mas para obter a coordenada do centroide, nós precisamos, né, integral de x dA, integral de y dA, integral de z dA, né, que z não tem porque é um problema bidimensional. Então, o x e o y que vão entrar na integral é o que a gente define como sendo as coordenadas do centroide do elemento de integração, que vão ser os braços de alavanca. Então, nesse elemento aqui horizontal, o centroide dele está bem no centro, né? Ele está
bem no centro dele. É por simetria, né? É um retângulo, né? Aproximadamente um retângulo. Por simetria, o centroide do retângulo está exatamente no centro, tá? Então, ele tem uma coordenada de xc e yc, que são exatamente os braços de alavanca, né? Se você quiser girar, calcular o momento, né, do ponto C com relação ao eixo y, você tem o braço de alavanca xc, não, se você quiser girar, né, em torno do eixo y. Se você quiser girar em torno do eixo x, o braço de alavanca do ponto C é yc, tá? Então, quando nós formos calcular as coordenadas x barra, y barra e z barra do centroide, aqui o z não precisa, né, porque é um centroide de área e tal, mas de qualquer forma, em geral, né, x barra, y barra e z barra, a integral de xc, yc e zc, onde xc, yc e zc são as coordenadas do centroide do elemento dA, que aqui operam como os braços de alavanca do momento, né, dos momentos do elemento dA com relação aos eixos x, y, z. Tá bom? Vamos fazer aqui um outro exemplo, né? Nós temos aqui um outro exemplo, uma seção de um cone, né? Metade de um cone, certo? Com o eixo de simetria do cone ao longo do eixo z, tá? O x e o y aqui. Aqui nesse caso, nós temos o centroide, que é aqui nesse ponto, né? Depois nós vamos ver como é que nós determinamos o centroide de um semicírculo, né? Aqui do elemento metade de um disco, né? Mas o centroide dele está aqui. E os braços de alavanca, o ZC é o braço de alavanca com relação ao eixo X, e o XC é o braço de alavanca com relação ao eixo Z, né? Com relação ao eixo Y não tem, porque ele está paralelo ao eixo Y, não é isso? Então aqui nós teríamos o XC, o ZC, né? E o YC no caso seria 0, né? Então não conta. E a gente teria então o centroide de volume calculado da mesma forma, XC dV, YC dV e ZC dV. Lembrando que para esse caso específico o YC é 0 e tal, mas em geral, né, a gente tem isso, tá? Então, fazendo uma breve recapitulação, para montar a integral, nós precisamos do elemento diferencial de integração, dL, dA e dV. E nós precisamos também dos braços de alavanca, certo? Que serão que nós utilizaremos o centroide, né, as coordenadas do centroide do elemento de integração dA, dV ou dL, ou o que quer que seja. Tá bom? Então, nas próximas aulas nós vamos ver alguns exemplos e alguns exercícios. Então é isso e até a próxima.